Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Cadeira Cativa, claro, respirando o ar do clássico Grenal. Tudo é Grenal. Todas as informações são relacionadas com o clássico, em especial com o que vai acontecer neste domingo, mas também já projetando o jogo da próxima quarta-feira. Hoje, dia 16 de março de 18, dia 18 de março, domingo, 16h, tem o primeiro clássico Grenal. Professor Enio Kaufmann, que é mais do que identificado com as cores do Internacional, neste dia 18. Certamente, por parte da torcida do Inter, teremos alguma homenagem especial ao Fernandão, que nesta data, no dia do Grenal, estaria completando 40 anos, o que mostra ainda mais o quão precoce foi a partida de um dos maiores ídolos da história moderna do Esporte Clube Internacional. Um Grenal, professor, que nós teremos com muitos mistérios. São muitos assuntos que movimentam os bastidores do clássico. Como todo Grenal. Como todo Grenal, né? Mas esse em especial, né, professor? Porque quem estava acompanhando o rádio, eu sei que o Nando Rocha, que é jornalista, também estava acompanhando muito tudo o que vai acontecendo nas redes sociais e até acompanhando os treinamentos. Quem acompanhava os treinamentos hoje, professor? Lá pelas 11h15 da manhã se divulgou, olha, teve problema do Klaus, levou a pior numa dividida. Lá pelas 11h40, os repórteres que acompanham o Grêmio, o Luan teve uma dividida, também está sentindo. Não, saiu, voltou para o treinamento, o Luan não preocupa. Aí, a 11h58, o Ramiro agora é que está sentindo e esse é um caso mais grave. Até em mistérios fora do clássico, está tudo empatado, professor. É o meio-dia e meio, deu a notícia que não sei quem espirrou. Oh, meu Deus, é uma pneumonia. É Grenal, enfim, tem que se preencher tantos e tantos espaços. Eu queria aproveitar, Maurício, nesse início de programa. O senhor quer aproveitar que não tem gremista ainda, porque o Alexandre Maier está chegando. Não, eu ia falar sobre uma coisa acima da questão do gremismo e do coloradismo. Eu acompanhei ao longo da semana as discussões que houve em função da violência que infelizmente aconteceu no último Grenal no domingo passado. Alguns estavam até defendendo a bandeira de torcida única. Pois é, é isso que eu quero entender. É isso que eu tenho dificuldade de entender. Se tu tens, e vamos usar a metáfora do futebol, o Internacional teve um lateral que jogou muito mal no primeiro tempo e um lateral que jogou normalmente no primeiro tempo. O que fez o treinador do Internacional? Tirou o lateral que estava jogando muito mal. Qual foi o problema que houve domingo passado com os torcedores da torcida mista? Quantos brigadianos foram necessários para manter a calma e a paz na torcida mista? Zero. Todos os problemas, todas as questões e todos os brigadianos necessários foram para quem? Para a torcida única. Para os confrontos... Com quem? Com organizados. Então até não foi só... Eu vou refazer minha frase. Não foram só as organizadas. Não. Porque ali no Marinha do Brasil, onde existia a concentração de gremistas, também teve rolo. No trajeto dos gremistas que fizeram o deslocamento do Olímpico até o Beira-Rio, também teve rolo. Então... E nesse deslocamento dos gremistas, que por óbvio, imagina, saindo do Olímpico para chegar no Beira-Rio, se passa pela José de Alencar ou pela Botafogo, que são vias que em dias de jogos do Inter tem muitos colorados. Se passa pela Padre Cacique, que tem muitos colorados. E estes torcedores do Grêmio, na ida ao Beira-Rio, não contaram com um brigadiano sequer fazendo escolta. Mas não precisa. Não precisa. Mas pegaram um pedaço de madeira, barra de ferro e tudo mais para se proteger. Não, pois é. Quantos brigadianos precisaram proteger a torcida mista? Nenhum. Por quê? Porque os torcedores da torcida mista são todos conhecidos. O torcedor da torcida mista, ele é convidado por um sócio do Internacional, como agora vai ser convidado por um sócio do Grêmio. Pronto, acabou o problema. É só aumentar a torcida mista.
pode ter um montão de colorados na arena, como pode ter um baita número de torcedores do Grêmio no Beira-Rio. É só fazê-los dentro da torcida mista. Acabou o problema. Acabou o problema. Eu, casualmente, estava perto, a minha cadeira é perto da torcida mista. Eu vi nos gols do Grêmio o pessoal do Grêmio vibrando e o pessoal internacional triste. E quando o Internacional reagiu e fez o gol e pressionou no segundo tempo, foi o contrário. A torcida mista é um achado, é uma ideia fantástica. Sabe, se existe alguém que merece todos os elogios, é o ex-vice-presidente de administração, eu acho, né? Isso. O Alexandre Limeira, que foi quem teve essa ideia brilhante, brilhante ideia. Quantos problemas houve até hoje em todos os grenais que teve torcida mista? Zero. Na torcida mista, nem Na torcida mista. Então aumente-se a torcida mista. É simples. Aumentou agora para o clássico do domingo passado e que tem repercussão nesse. Mas aumente São mais. 1.650 de cada lado. Mas aumente-se. Pronto. Não se quer 3.000 colorados na arena ou 3.000 gremistas no Beira-Rio? Põe os 3.000 na torcida mista. Acabou. Mas aí os baderneiros não vão para a torcida mista, porque também Mas- tem baderneiro sócio, né? Mas ele tem que ser convidado. Ele tem que ser convidado. Mas eles marcam briga pelas redes sociais, será que não vão marcar de, Nando, eu te levo na torcida mista pra gente se quebrar no pau lá dentro? Mas por que até agora nenhum? Nunca fizeram isso? Eu fui no primeiro Grenal de torcida mista e até tinha um certo receio, porque realmente o Grenal é sempre um clima muito bélico, né? E assim, não vi nenhuma ocorrência, e para falar bem a verdade, a gente estava comentando agora, eu não me lembro de ter tido nenhuma ocorrência grave, pelo menos em torcida mista. Nada. Não sei se de repente a solução seria ampliar e deixar apenas a torcida mista como uma torcida adversária, porque eu me lembro de grenais, e o Grenal de 97, que o Inter fez 5-2 no Grêmio, foi 5-2, era metade do estádio para cada lado. O que eu acho é que muitas vezes acontece de alguns torcedores já saírem de casa com uma predisposição ou, enfim, com alguma intenção de bagunçar. E isso não acontece na torcida mista, até porque sabe que ele vai estar num ambiente de paz, fraterno. Porque tu é convidado de um adversário. É que, na verdade, infelizmente, o nosso Estado não está aparelhado. Claro, se tivesse uma polícia com muitos equipamentos, com muita gente que puder, era infiltrar alguém, pegar, punir, cumprir a pena. Agora, é como disse um delegado que foi cobrado, e eu já comentei isso aqui, Maurício, um delegado que foi cobrado porque que ele não tomava providências, que um torcedor que deveria estar na delegacia na hora do jogo não estava. Ele disse, olha, não leva a mal, mas eu tenho uma lista de homicídios aqui que eu preciso investigar e não tenho gente, e não tenho pessoal para fazer isso. Eu não vou ficar cuidando se o cara vai ou não vai. Os clubes não tomam a providência, os clubes não ajudam. Aí eu já perguntei essa semana, professor, e acredito que o senhor vai concordar com essa linha de pensamento. Por que para facilitar a identificação, quando esses baderneiros fazem o que fazem fora do estádio e até dentro, porque teve os rojões e cadeira voando para cá, voando para lá, por que os torcedores que estarão na torcida visitante não passam uma vez nos seus clubes pelo cadastramento biométrico? É só cadastrar ali, registra, faz uma foto do professor Enio, registra as digitais e faz o acesso dele no estádio com a digital. Acabou o problema. Não acabou, sabe por quê, Maurício? Porque aí o professor Enio vai no estádio e débil mental que é, arranca uma cadeira e é identificado. Aí, mas pode ser punido, pelo menos. Mas que hoje adianta? se sofre até para identificar. Mas punir se eu vou no campo, se ninguém faz nada para me impedir de entrar. É que eu também não sei se realmente o cadastramento... Mas aí a digital pode ser um recurso, desculpa, Nando, pode ser um recurso de impedir.
Professor Enio vai comprar o ingresso pro Grenal, para qualquer jogo. Sim. Tá bom, professor. O senhor, para comprar, tem que colocar digitalzinho aqui para confirmar que é o senhor. Mas O senhor vai colocar digital e opa, o senhor não pode entrar no jogo, o senhor não pode comprar ingresso. Pois é, mas aí o Maurício compra para mim e Mas se o acesso for com a digital, Ah, bom. acabou. Mas aí tu chegasse aonde eu queria chegar. Isto os clubes têm que se propor a fazer, em fazer o controle. O Atlético Paranaense faz isso. E no Atlético Paranaense pode emprestar, o torcedor pode... Eu posso emprestar a carteirinha para o professor Enio, porque eu posso cadastrar 2, 3, 5 digitais Não para tem acessar com problema. a mesma carteira. Não tem Não problema. tem problema nenhum. Lá é permitido. Desde que haja punição e a punição É que seja feita. para esse caso do Grenal, não sei se a solução efetiva e 100% efetiva seria o cadastramento biométrico, porque eu garanto que nenhum torcedor que vá para o estádio, seja do adversário, seja o seu próprio estádio, que acontece muito, Sim. não é só no estádio adversário que acontece, seja aquele torcedor que se chama na torcida de turista, né? Aquele torcedor que eventualmente vai num jogo e que é do interior, enfim, são torcedores acostumados a ir no jogo. Então, para esse tipo de torcedor, a identificação ela é ainda mais fácil. Porque esse cara está acostumado, está ambientado. Claro. E eu não sei se ainda funciona assim, mas teve uma época que o cara tinha que se apresentar e não poder assistir o jogo junto. Né? Por um bom tempo ele tinha que se apresentar na delegacia Sim, durante mas o jogo. Mas é e esse tal. delegado que não consegue Mas é isso que eu estou dizendo. monitorar Aí o isso. cara não se apresenta e é fotografado no estádio. Esse é o problema. Não é a punição, é o cumprimento da punição. Não adianta tu dizer pro teu filho, tu não vai usar mais o celular durante uma semana. E no outro dia tá o guri ali. O problema de impunidade é um problema brasileiro, né? Mas esse é o problema. Mas só que a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar com ele. Como a gente não pode se conformar com o Roger de centroavante. É. Pois é, coisa, né, pois é, Maurício? professor. Aí, ontem esteve aqui conosco no preliminar a imagem do futebol, da 1 a 1h45, programa apresentado diariamente pelo REC. Quando o REC está ausente, como nesta semana eu assumo a apresentação do preliminar. E ontem esteve conosco o Lisca, técnico de futebol, teve passagem pelo Inter, por vários clubes. E ele, lá no finalzinho do programa, disse, olha, eu quero dar uma dica para o meu amigo Odair. Não tira o Roger no meio do jogo. Coloca ele, deixa os 90 minutos, porque o Lisca, à distância, está percebendo, e isso todos que conhecem futebol estão percebendo, a cada jogo que é substituído aos 10 ou aos 15 do segundo tempo, Roger perde ainda mais a confiança que já falta a ele. Não, só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas é questão de assistir o jogo. Não é possível. Não é possível. Mas ele está cada vez mais inseguro, né, professor? Mas ele Justamente porque não está dando ele resultado. não está inseguro, ele está jogando mal. Ele está jogando muito mal. Só isso. Eu acho gozado que não se comenta que o Internacional está jogando com o ataque reserva. Eu queria ver o Grêmio jogando sem o Luan e sem o Everton. O que ia ser do Grêmio? Ah, pobre do Grêmio, está desfalcado. Mas vem cá, o Internacional está jogando sem os seus 2 atacantes titulares. E, lamentavelmente, essa contratação não deu certo. A contratação do Roger não deu certo. E há quem diga que o Damião já não joga mais esse ano, porque o problema é mais grave. O Damião do que... tem uma contratura cervical, né? Não, eu não sei. Dizem que é mais grave do que só uma contratura, que é a versão oficial, até porque em semana Grenal não se Eu posso não até se usar, aprofunda eu posso nada até disso. usar o exemplo meu, né? A idade vai batendo, a gente vai começando a ter problemas de saúde. Mas a partir de uma contratura muscular, me deu uma hérnia na cervical. E por um bom tempo eu não sou atleta, né? Mas eu por um bom tempo tive que ficar afastado de atividades físicas, porque realmente é algo que dói muito. Não foi recomendado para mim, em função de não ser atleta, a cirurgia, porque podia limitar movimento e tal. Agora, para um atleta, não sei se não é o caso de ter que passar por um processo cirúrgico. Independente disso, o Internacional está sem o ataque titular e o reserva que foi contratado não deu resposta. No Será início que do esse ano- menino, desculpe Maurício, Brenner. será que esse menino Brenner não merecia pelo menos a chance de jogar um jogo? Um jogo? Pô, quantos jogos jogou o Roger? Até pelos problemas do Damião. Quantos jogos? Como não substituir
Um jogador que joga sistematicamente mal. Quem sabe bota o Dudu também de lateral direito para ele ter confiança. Agora não dá porque ele está com o braço machucado. Mas se não machucasse o braço, quem sabe vão manter o Dudu para ele ganhar confiança. Ora, tenha dó. Que o Roger, eu discuti muito a contratação dele quando Mas foi no feito. início do ano diziam, na mídia, desse lado do balcão, como gostam de utilizar esse termo agora, né? Que o Inter tinha 2 centroavantes e o Grêmio nenhum. Agora Dizem que dizem que o Inter não tem nenhum e que o Grêmio tem 3. Não seja injusto. Não seja injusto com teu amigo. Tem um amigo teu que quase apanhou quando disse aqui, nesse programa, que trocava ligeiro o Roger pelo Jael. Lembra, Maurício? Alguém disse isso. Imagina, professor, onde é que já se viu? Porque o Roger do Internacional pelo Jael é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Eu não avalio a questão da qualidade, eu acho que até pela trajetória do Roger... Não, qualidade do que ele está jogando. Não, mas é que o problema é o seguinte, eu até me surpreendi com a velocidade com que o Roger jogou este ano, porque ele passou por um processo de câncer, que a gente sabe a defasagem física que gera numa pessoa normal, comum, Sim. quanto mais num atleta, né? Então, eu acho que conta muito para ele isso. Eu achava uma contratação arriscada pela idade, o Inter não tem capacidade de revenda para o Roger, né? E tinha essa questão de um problema grave de saúde, talvez um contrato de risco, enfim. Eu não sei até que ponto que poderia ser feito uma negociação, se ele de fato estava valorizado no mercado, como se falaram que o Corinthians poderia ter ido atrás também e tal. Mas assim, também acho arriscado o Brenner jogar um clássico Grenal, não pela qualidade dele, mas pelo que a torcida do Inter hoje está muito machucada, muito castigada, enfim. Se o menino inventa de errar um gol feito, e o centroavante, um zagueiro, um defensor, tem muito disso aí, né? São lances capitais. Pode daqui a pouco ali abreviar uma carreira dele no Inter, enfim, atrasar uma entrada dele no time profissional. Acho que ele deve estar à frente do Damião e do Roger, com opção, porque tecnicamente está melhor do que os dois. Mas eu, no clássico, entraria com um jogador na extrema-direita, que não é o Nico, porque ele não consegue fazer recomposição, e o Nico jogando centralizado. Mas e por que ele precisava jogar o Grenal? Por que ele não podia ter jogado Nisso eu concordo. Contra o Cianorte, que o Inter já tinha ganho de 2-0? Agora, tu tem que dar oportunidade. Aliás, sobre o Brenner, professor, eu até vou tentar confirmar com o departamento de futebol do Inter ao longo do programa, mas ele foi convocado no dia 14, portanto na quarta-feira, para a seleção sub-20. E foi desconvocado. A CBF ainda não divulgou oficialmente essa desconvocação. Mas acredito que o Inter tenha pedido a desconvocação dele. A notícia do final da tarde nas rádios era que o Inter havia solicitado... Até porque nesse período, nessa categoria, não é obrigatório. Isso é um indício de que a tendência é jogar o Roger e o Brenner ficar no banco, pelo menos pelo que está fazendo o Odair, né? Olha, é mais uma insistência com um jogador que vem jogando muito mal. Eu acho que, pelo que o Roger vem jogando e pelo que jogou o Nico Lopes no segundo tempo do Grenal, eu acho que pode jogar o Nico Lopes. Agora O senhor colocaria, então, o Nico na frente e o Marcinho na função do Potker? Eu vou te ser sincero, eu acho assim patético algumas coisas que difíceis de entender. O Internacional joga num sistema igual ao do Grêmio, ou semelhante ao do Grêmio, com 2 atacantes, tá certo? Os 2 atacantes do Grêmio são o Everton e o André, ou o Brocador, ou o Jael, mas enfim, como no Internacional é o Potker e o Damião. 2 posições. Aí o Internacional tem, para a posição de centroavante, o Internacional tem o Roger e o Brenner. São 3 para uma posição. E para jogar pelo lado, o Internacional tem o Potker, o Nico, o Marcinho e o Wellington Silva. Aí alguns na esquerda, outros na direita, mas... Bom, como segundo atacante. E aí o Internacional contrata o Rossi. O quinto para uma posição,
para uma posição. O Internacional contratou o 5º jogador, porque ele contratou este ano o Marcinho, que foi trazido de volta, e contratou este ano o Wellington Silva do Fluminense. É difícil de entender. Como é difícil de entender que o Internacional contratou o Dudu, do Figueirense, e lhe deu um contrato de 4 anos. 4 anos. Sem ver jogar. Aí o menino jogou 2 meses. Nem isso, né, Maurício? Nem isso. Nem isso. Nem isso. E o Internacional... Até porque o Vink começou o ano. E o Internacional já contratou outro lateral para o lugar dele e tinha contratado também nesse ano o Juan. Além Qual disso, é o critério? até só para acrescentar um pouco nessa análise, porque alguém lá do outro lado vai dizer, não, mas pô, agora o Dudu tá lesionado, precisava de mais um. Não é verdade. Não é verdade, porque a contratação do Fabiano foi vazada no dia do Grenal que o Dudu jogou. Exatamente. Então a lesão é posterior à Não contratação. tem nada a ver com a lesão. Não tem nada a ver com a lesão. Agora, como é que se dá um contrato de 4 anos? E o ano passado já tinham contratado o alemão por 3 anos, não é isso, Maurício? 3 anos. Acho que era, eu vou confirmar o tempo. Mas eu acho que é 3 anos. O alemão foi contrato longo porque também tinha a questão da saída do Botafogo. Enfim, o alemão teve uma trajetória muito parecida com a do Maddison, embora o alemão tenha jogado em equipes menores, né? Mas o Maddison, durante 3 ou 4 anos, foi muito contestado pela equipe do Vasco, pelos torcedores do Vasco, e os últimos 6 meses dele foram bons. E aí isso o credenciaram a vir para o Grêmio e ele não tem feito um bom ano. Tanto é que saiu no Grenal, né? Aliás, os 2 laterais direitos saíram no meio do jogo no Grenal. Mas e o alemão também. comparativamente... O alemão é um jogador que teve a trajetória toda no interior de São Paulo, Bragantino, enfim. E pegou um final de Campeonato Brasileiro 2016 pelo Botafogo, quando o Ricardo Lopes se lesionou, e foi relativamente bem e o credenciou a fazer um contrato maior com o Inter. É muito arriscado. Tu tem uma amostragem de 3 ou 4 anos e apenas um período muito pequeno de tempo tu apostar no jogador para um contrato longo. Mas e por que se faz o contrato longo? Então, parei, tu não estás contratando um jogador afirmado. Por que não fazer um contrato de 2 anos com opção... São 3 anos o alemão, o Bruno confirmou na retaguarda. Obrigado. Por que não fazer um contrato de 2 anos com opção de renovação, enfim, se o rapaz for bem? Sabe? O Juan parece que é uma cláusula semelhante a isso, é um ano de empréstimo com opção de compra e tal. Eu até não, vou ser bem sério, eu até não discuto tanto, porque eu acho que o Dudu foi muito bem no ano passado na Série B. Acho que o tempo de contrato talvez tenha sido muito extenso, né, para um jogador que a gente tinha visto muito pouco, embora eu veja o Dudu como um jogador quase que para chegar no Inter B ainda, recém fez 20 anos. O que eu discuto muito foi a renovação, embora tenha sido automática, tinha previsão em contrato, então que não colocasse ele para jogar para ter essa renovação do Cláudio Vinck. Porque esse sim, era um jogador que está desde 2013 jogando na equipe profissional e teve, 6 meses, de repente, bem em 2014. Não chegou a ser titular também em 2014. Então, essa renovação do Vinck eu pontuo como um erro muito grande. Porque aí ficou agora um jogador que, tudo bem, conseguimos nos livrar dele e mandar ele para o Sport, né? Que tem sido um grande parceiro do Inter, né? Conseguiu pegar o Cláudio Vinck, o Anselmo, o Hernando, enfim. Mas... O zagueiro, o Ortiz. O Ortiz, né? O Ortiz ainda acho que tenha quase tem uma que filial, então. É quase uma filial, né? Então, assim, mas e se ele tivesse que ficar aqui? Seria mais um jogador trancando o Córdoba, que é um jogador da base, que poderia subir, que é um lateral direito que tem futuro e tal. Então, isso são questões que a gente precisa... Desculpe, eu não entendo. Se tu está dizendo que tem um lateral com futuro, o Inter contratou agora, em 2 meses, 3 laterais direitos. E, claramente o Internacional está sinalizando, não tem nada na base. Não tem lateral na base. Isso não é um erro só na lateral, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Richard, que é no Brasil, não é no Inter, no Brasil, um dos jogadores mais promissores da categoria dele, talvez seja um dos melhores, se não o melhor sub-20 que o Brasil tem hoje. É um jogador que teve muito poucos minutos no gauchão e poderia ter jogado um pouco mais. O próprio Ronald, que
foi o destaque do Campeonato Aspirantes. Também poderia ter tido um pouco mais de espaço no gauchão. Em alguns jogos que tu poderia, ao invés de colocar um jogador já firmado e tal, coloca para testar o menino. Né? O Ronald, o Fernandinho não chegou a jogar ainda, também teve um bom brasileiro sub-23. O próprio Neto, que é um extremo pela direita, embora ainda seja um pouco mais novo que esses que eu citei, também são jogadores que poderiam ter sido testados e a gente só vai saber se esse jogador está preparado se jogar no grupo profissional. Sim, mas... Como, por exemplo, hoje está demonstrando o Brenner, que eu até vou falar bem sinceramente, eu assistindo a Copa São Paulo e alguns jogos do Brenner antes, eu achei que ele ainda era um jogador a ser muito lapidado em categoria de base e ele tem mostrado muita personalidade quando entra nos jogos do time profissional. Sim, mas essa lista que tu desce aí de gente que pode jogar, se o Internacional contrata, Internacional só para frente contratou o Rossi, o Wellington Silva, trouxe o Marcinho de volta, porque não vai botar nenhum desses aí para jogar. Nenhum desses vai jogar. Mas mesmo assim nós vamos ganhar o Grenal. Nenhum desses joga. Mas, Maurício, se eles fossem jogar, o Inter não estaria fazendo essa fila de contratações. Não é? Sobre o Brenner, que o Nando estava falando há pouco, e daqui a alguns instantes, o Alexandre Maier vai participar conosco, porque o trânsito de Porto Alegre é, em alguns momentos, praticamente intransponível. É verdade. Professor. Então, por isso que a gente está dando um pouco mais de atenção para o Inter nesse momento. Depois vamos falar, não necessariamente o mesmo período, até porque não estamos cronometrando, né, professor? Mas vamos falar bastante também do Grêmio, das dúvidas que tem o Grêmio para o Clássico, em especial a dúvida do Ramiro. Que dúvida boa tem o Grêmio. Boa, professor. Aonde... O Ramiro sai lesionado na sexta-feira do treinamento, você acha uma dúvida boa? Não. A dúvida da semana é onde colocar um jogador de 40 milhões de euros? Onde colocar um jogador emprestado pelo Barcelona para o Grêmio? E o Internacional, com o ataque todo lesionado. Parei um pouquinho, eu queria ter essa dúvida no Internacional. Ter um jogador do tamanho do Arthur procurando um lugar para o Arthur. Um pouquinho. Mas o Ramiro teve uma entorse. Um pouquinho. Não dá para comparar a situação do Internacional, as incertezas ou a certeza de que as perdas do Internacional com o Grêmio buscando onde colocar, com o Grêmio com excesso de qualidade, com excesso de jogadores. É diferente a situação, Maurício, eu acho. Olha aqui, o Carlos de Canoas está participando conosco pelo WhatsApp 99588-2374. Boa noite, Maurício. Apesar do Grêmio vir de títulos como a Copa do Brasil, Libertadores e Recopa, e o Inter ainda estar, segundo ele, com a camisa cheirando a Série B, acho que o Grenal não tem favorito. O histórico do Grenal nos diz isso. Eu acho que o Grenal é 51-49 pro Grêmio. Uma leve, muito leve vantagem, mas se a gente tem que apontar um favorito, o favorito é o Grêmio para passar. É que existe uma lenda muito grande, que Grenal é Grenal, enfim. Mas na década de 90, eu me criei, a minha infância inteira foi na década de 90, eu me criei apanhando no Grêmio, é verdade. Jardel, Paulo Nunes, e depois nos anos 2000 o Inter cansou de bater no Grêmio. Então, geralmente o time que é melhor, ele tem uma tendência a vencer o jogo. Eu considero o Grêmio com um leve favoritismo nesse Clássico Grenal, porque é um time mais preparado, um time que se formou há mais de 2 anos e tal, tem mais qualidade. Então, eu acho que o Grêmio é o favorito. O Inter chega como um franco atirador. Maurício. Professor Enio Calvo. Na década de 70, e Grenal já era Grenal, tinham 20 Grenais, o Internacional ganhava 16, empatava 2 e perdia 2. E Grenal é Grenal. Claro que um Grenal sozinho. Agora, na sequência, no momento, é claro que... Se o Grêmio com todo o seu time e o Internacional com todo o seu time, nesse momento o Grêmio já estaria melhor, o Internacional jogando com ataque reserva, o Internacional contratando um jogador e 4, 5 dias depois, sem o rapaz ter feito um coletivo, já estão pensando em escalá-lo,
tal descalabro da lateral direita do Internacional, é claro que o Grêmio é o franco favorito. O Internacional pode ganhar o Grenal? Pode. Evidente que pode. Agora, nas condições normais de temperatura e pressão, como se diz em física, é claro que o Grêmio é o favorito. É claro que o Grêmio está mais entrosado, é claro que o Grêmio chega no momento melhor e ainda o Arthur se recuperou, para mal dos pecados. Professor Alexandre Nano Rocha, o Alexandre está chegando agora para a gente falar mais de Grêmio também. Boa noite. Eu comentava com o professor Alexandre fora do ar e comentei durante a semana e trouxe como pergunta, dúvida, olha, tem como o Jeromel jogar o Grenal e embarcar para a Rússia? Como é que vai ser essa logística? O que pode fazer, o que não pode fazer? Como que esquema está sendo organizado para isso? Um pouco antes de entrar no programa, uma fonte da CBF, uma pessoa graduada dentro da CBF, disse, olha, todo mundo embarca no sábado. O que nos levava a crer que o Jeromel estaria fora, né? Nesse quadro não existiria qualquer dúvida. No entanto, uma pessoa um pouco acima da CBF, e eu não tenho por que não citar o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Tite, disse que até pela demanda, pelo que representa o clássico, o Jeromel joga o primeiro jogo sem problema algum, embarca depois e só treinará na terça-feira. O que é algo plenamente... Mas isso é um prejuízo para a seleção brasileira e para o Jeromel. Eu acho que ele devia viajar. Eu acho que ele devia se poupar. O senhor está brincando, professor? Mas pro Jeromel, pensando em uma vaga na Copa, ele tem 2 dias a menos de trabalho para mostrar pro Tite. Claro. Mas, como é um Grenal, se fosse um jogo contra qualquer outro adversário do planeta, o Jeromel iria no sábado. Como é Grenal, ele vai depois do Clássico. Boa noite, Maurício. Porque perder o Jeromel em um Clássico já é muito, né, Alexandre? Perdendo os dois... Com certeza. Não, boa noite aos telespectadores, colegas de debate. O que eu penso? Bom, primeira vantagem é que não precisa explicar para o treinador da seleção brasileira o que é um Grenal, né? Ele se conhece bem. Mas ele na entrevista coletiva disse que não leva em conta isso, de A tá decidindo tal coisa, B tá decidindo tal coisa. E o Kleber Xavier provou que ele mentiu. Mas o jogo da seleção brasileira, se não me equivoco, é na quinta-feira, não é isso? Quando é que é o jogo contra a Rússia? Dias 23 e 27. É sexta-feira. Sexta-feira, ou seja, não tem a menor necessidade dele embarcar antes do Grenal de domingo, por exemplo, né? A programação da Zero CBF, necessidade. A programação da CBF, até para a gente trazer com todos os detalhes, prevê o seguinte: o embarque de todos os demais que estarão no Brasil é no sábado, chegam lá no domingo. Eu vou abrir aqui exatamente, a previsão de chegada é às 5h30 da tarde de domingo, então a gente já calcula, sai no sábado, chega às 5h30 da tarde no domingo, Jeromel embarca na segunda, vai chegar na terça-feira à tarde. Pode embarcar no domingo à noite, por exemplo. Mas aí tem que ter voo de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo para Europa. Se me conseguir o WhatsApp do Jeromel, eu convenço ele aí no sábado. Aí é um Colorado falando, Olha aqui, treinos da seleção antes do jogo. 13h30 da tarde de segunda, no CT do Spartak Moscou. Imagina a intensidade desse treino, né? Esse mais light. O segundo treino é 11 da manhã de terça. Neste treino, no dia 20 de março, a comissão técnica já espera contar com todos os atletas, dentre os quais o Jeromel. Na quarta-feira tem mais um treino às 11 da manhã. Na quinta-feira tem um treino às 13h30 da tarde. Então são esses 2 treinamentos que vai ter o Jeromel antes do jogo. Quarta e quinta, e na sexta-feira tem um jogo com a Rússia. Depois a delegação vai direto para Berlim, treina em Berlim, vamos ver aqui, às 13h30 da tarde de sábado, às 4 da tarde de domingo e às 4 da tarde de segunda. Então o Jeromel tem 3 treinos na Alemanha, mais 2 treinos na Rússia. São 5 treinos para carimbar o passaporte. O Rodrigo Caio vai ter 7. Eu se fosse o Jeromel, ficaria muito preocupado, justamente por esse último elemento que tu colocaste, né? Porque é muito perigoso, né? Que o Rodrigo Caio demonstre toda aquele futebol qualidade, né? Soberbo, soberano, maravilhoso, né? Exuberante, né? Muito melhor, né? Do que qualquer outro zagueiro do mundo, né? O grande zagueiro Rodrigo Caio, que toma mais gol do que não sei do que lá naquela defesa do São Paulo, lá que é uma peneira, né?
Mas ele é que é o grande cara, enfim, né? Não sei. Eu já estou ficando chato aqui no Cadeira Cativa de tanto falar desse negócio do Rodrigo Caio. Eu acho que se o Jeromel não fizer nenhum treino, se ele der migué em todos os treinos e o Rodrigo Caio for um leão de treino, mesmo assim ninguém vai achar o Rodrigo Caio melhor que o Jeromel, lá na comissão técnica. E, enfim, né, quem tiver da CBF observando um e outro. Que tem uma diferença entre ambos. Eles não são do mesmo nível. Não são. O Jeromel está um nível acima do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não é um jogador do nível dele. Não é. Eu acho que não é. Enfim, tem gente que discorda, né? Mas eu não vejo isso. Eu antes brinquei, claro, quando eu disse que há um prejuízo para o Brasil, o Jeromel ficar. Se reserva, não vai jogar. Que eu acho que agora, eu acho que é impressionante como o Tite se tornou, assim, uma entidade incriticável. Não dá para criticar. Mas agora começaram a criticar, né, professor? Não, mas é que... Sim, agora levou o Talisca e não levou... Tudo tem limite, né? Quer dizer, o Rodrigo Caio não foi convocado agora. Se nós examinarmos as convocações do Tite, o Rodrigo Caio tem muito mais convocações que o Jeromel. É habitué, o que está muito errado, né? Não, o próprio Gil tem mais convocações que o Jeromel. Mas o Gil teve uma fase de nunca altíssimo nível. Mas assim, nunca né? chegou a ser um zagueiro inquestionável. Pelo menos teve uma temporada que ele foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ok. Isso eu não vi do Rodrigo Caio. Mas o Gil tem mais justificativa para ter a passagem que teve pela seleção do que o Rodrigo Caio, na minha opinião. Eu estou querendo dizer que o Tite pensa diferente de nós. Eu concordo contigo. Curiosamente. Agora, o Tite pensa diferente. Exato. Sabe, quando a gente diz assim, é óbvio, ninguém pode... Não, o treinador da seleção brasileira pensa diferente. Por isso, eu acho que errado, na minha opinião, mas não seria surpreendente se na lista final estivesse o Rodrigo Caio e não tivesse o Jeromel. Que eu acho que seria um erro para a seleção brasileira. Aí, professor Alexandre Nando Rocha, o Guilherme Hofmeister de Gravataí manda um recado que sintetiza muito o que os telespectadores estão falando sobre o assunto. E eu acho que é importante até a gente debater porque tem que se explicar um pouco isso pro telespectador. Ele diz o seguinte: boa noite, o Tite tá de sacanagem com o Grêmio. Jeromel já vem sendo o melhor zagueiro do Brasil há 2 anos. E só agora que o Tite convoca ele, pra quê? Ele se não levar, deve ser o Tite se não levar o Jeromel pra Copa, como fica? Não, mas teve convocações anteriores. Não é a primeira. O Jeromel esteve naquele jogo em homenagem ao Chapecoense. O Brasil e Colômbia lá Não, mas eu acho que pro profissional ele chegou a ser convocado... Acho que teve um enfrentamento das eliminatórias que ele foi convocado. Não lembro qual. Eu lembro desse jogo, o professor Paulo Paixão esteve Brasil e conosco Colômbia. na semana. Brasil e Colômbia, só os jogadores que atuavam no Brasil foram convocados, dentre os quais o Jeromel. Ah, pode ser, mas eu achava... Eu também tinha essa impressão. Eu pensava que... Eu até entendo um pouco o Tite, Mas assim, eu li convocar agora não obriga o Tite a convocar para a Copa, senão vamos dar o Talisca para a Copa. Olha, provavelmente. William José. Não, possivelmente. William José, senhoras e senhores. Por que a seleção brasileira... Mas foi pro Real Madrid? O Real Madrid B. Ah, bom, mas aí... Ele jogou no Real Madrid B. Ele só completou o elenco do principal do Real Madrid quando o Real Madrid teve lá uma situação de muitas lesões em jogadores do meio para frente. Ele completou o banco. Foi, 2 ou 3 partidas da Champions League e 1 ou 2 partidas da Liga Espanhola. Sim, essa é a participação dele. Queria eu completar o banco em 2 ou 3 partidas. Maravilhoso, né? Mas para nós, né? Não para um jogador que almeja a seleção brasileira, né? Depois ele passou a ser um jogador com alguma regularidade, fazendo gols em times do meio da tabela da Liga Espanhola. A seleção brasileira não resolve o problema do ataque da seleção brasileira, um jogador que faz lá seus golzinhos na metade da tabela da Liga Espanhola. Acho que não, né? Acho que não. O Jonas fica entre os 6 goleadores da Europa há 4, 5 temporadas, por exemplo. Para falar exemplo. Aí é contra quem joga, né? Sim, mas jogou na Espanha, no Valência, por exemplo. Né? O Jonas botou o Vargas no banco no Valência. Mas é que usam os números de hoje do Jonas. Porque hoje o Jonas é um atacante, tá bom, mas ele joga em Portugal. Não, ele não joga em Portugal, ele joga no Benfica, que é um time que joga Champions League, que foi finalista de Europa League há 2 temporadas atrás. Né? O Benfica não é um timeco, né? Alexandre,
Se tu colocar a camisa 9 do Benfica, tu vai ser artilheiro também. É, mais ou menos, né? Tem muita gente. Olha. O Gabigol acabou de voltar lá sem ter feito nada, Mas né? aí foi por extra-campo. O grande Gabigol, Aí né? foi extra-campo. Festejado pela torcida pela imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, etc. Não jogou nada lá. Eu entendo em partes o Tite, porque eu até li algumas coisas dele e tal, e ele se defende dizendo que existe um modelo de jogo, ele convoca jogadores que possam se adaptar àquele modelo de jogo. Então tem alguns jogadores que eventualmente possam ser tecnicamente até melhor do que os que foram convocados e que não estariam aptos a estar naquele modelo de jogo. O que, por exemplo, não inclui a defesa, né? Porque é mais simples. O zagueiro é zagueiro. O zagueiro é zagueiro. Do lado um do outro. Claro que existe o zagueiro, né, um modelo um pouco mais técnico de jogador que sai jogando, que eu imagino que seja a seleção brasileira, o Jeromel tem essa capacidade. Tanto de ser o zagueiro da sobra quanto de ser um zagueiro mais técnico. E o próprio centroavante, que também não é uma função muito complexa, né? O centroavante é a referência e tal, que também é o caso do William José. Então são duas posições questionáveis até. Não, Mas tem se isso tem é uma lista verdade, enorme. por que não convocar o Hernanes, que tem exatamente as características do titular, que é o Renato Augusto? Mas ele cita o Hernanes. É verdade. Ele cita, mas não convoca. Não convoca. Ele citou na Exatamente. entrevista coletiva que concorrem para aquela vaga Hernanes, Arthur E Fred. o Talisca. E que o, foi e o- convocado. e o Não, próprio Fred- Fred, né? O Fred. Não. O Talisca joga mais adiantado, né? Não, mas só um Não, mas- pouquinho, mas nenhum desses tem a ver. Não, quando foram perguntar para ele, mas por que o Talisca, tal, ele disse, não. Uma das vagas que está em aberto é para substituir o Renato Augusto. Alguns dos jogadores que eu penso para essa vaga são o Hernanes, Arthur e eles estão nominalmente o Fredinho. Assim, ó, eu não. A do Mas era William, respondendo a do William- sobre o Talisca, Eu quero sobre voltar ao vagas William, em aberto. quero voltar ao William José. Eu não consigo entender a convocação do William José. Porque, primeiro, nós vimos ele aqui no Grêmio, ele não conseguiu fardar. Não conseguiu fardar no Grêmio. Né? Bom, tá bem, foi uma má passagem e tal. Ele saiu daqui e foi para onde? Foi pro Santos. Olha lá quantos gols ele fez no Santos. Nada, zero, sei lá, 2 ou 3 gols, né? Tipo, uma produção de gols do nível assim do... Bom, não vou citar exemplo para não parecer Do corneteiro. Jael e do Roger. Não vou falar. Pronto. É, bom, Aí ficam dois parelhos. deixa pra lá. Mas é um jogador que não demonstrou nada. Bom, daí lá, quando, tipo, 4, 5 temporadas depois, lá, quando ele arrumou um lugar para jogar lá no Las Palmas de Gran Canária, ele fez lá, sei lá, 15 gols na Liga Espanhola, ganhou algum destaque. Aí de lá ele foi pro Real Sociedad. Aí no Real Sociedad de novo, fez 15, 16 gols e tal, ganhou algum destaque. Mas o jogador com esse nível de destaque brasileiro na Europa deve ter uns 15 na posição dele. Bom, e aqui no Brasil nem se fala, né? O William José é mais centroavante que o Henrique Dourado, por exemplo? Mas o Henrique O Dourado é brabo. Tite, o Kleber Eu acho, Xavier, o Fábio Maceredian, o Matheus Bach, filho do Tite, eles estão acompanhando jogos em todos os lugares do Tu mundo. vê que no Brasil Não, é no difícil, Brasil a né? referência é difícil porque realmente é uma crise de 9, né? Do centroavante que o Brasil próprio, é brabo. próprio Henrique Dourado foi contratado pelo Flamengo com investimento alto e é um jogador no máximo mediano. Claro. No máximo. O André mesmo no Grêmio agora, eu acho que é do nível dos centroavantes que o Inter tem, que também foram centroavantes que o Inter investiu. Tanto o Roger quanto o Damião. O André, nos últimos clubes que ele passou, os maiores, né, que são do tamanho do Grêmio, também não conseguiu ter uma regularidade, mas no mercado nacional é um jogador valorizado, porque faz gol, Mas tem feito gol. Que momento terrível em termos de atacante. Vamos fazer um exercício. O William José saiu da seleção. Aí Esqueça-se o nome dele. nós vamos convocar um atacante para o lugar dele que joga no Brasil. Até a volta do Gabriel Jesus, né? Bom, esse joga fora, né? Do Brasil. Não, Tô que falando joga no Brasil. Que joga no Brasil. Vejam Não? vocês. Sabe? Bom, o Jô é um jogador que foi cotado, Não, né? não Pega é que o a Fred gente- e o Ricardo Oliveira, que foram os maiores investimentos Não. no início de temporada, jogadores com 37, 38 anos. Hoje o melhor dos brasileiros aí é o Henrique Dourado, desses que jogam no futebol E brasileiro. não tá fazendo gol. E no o Flamengo. problema também é que assim, professor, uma coisa é exatamente contra quem está jogando. A mesma máxima do Jonas vale para os centroavantes do Brasil. Pode um centroavante aqui desatar a fazer gol, mas tá jogando contra quem? Mas ninguém desatou. Ninguém, e aí ninguém desata. Mas que é isso pior ainda. é, o que me assusta. Olha, até, bom, O que futebol francês. O que me assusta é o nosso silêncio. Quando eu digo, vamos escolher um atacante Quem é o no cara? Brasil. Não, o Brasil hoje nessa posição é dependente do Gabriel Jesus estar inteiro para jogar e segurar a onda, na real. Na verdade é isso, né? E de É resto, isso ou muda o esquema. Por isso que me Não, o incomoda, Firmino- por exemplo. o Firmino tá muito bem Não, o também. Firmino sim, mas não é exatamente o mesmo jogador, né? Mesmo Não. estilo, né? É.
Joga na posição, mas não é da mesma função. Não, exatamente. Que eu acho que isso justificaria, na minha opinião, experimentar uma convocação do Jonas, que é um jogador que tem constância de muitos gols, cara. Que é o que o Brasil precisa. O Jonas, Jonas já foi convocado, eu acho. Nas últimas 5 temporadas o cara fez, empilhou gol em todas elas. Ele chegou a ser convocado, sim, mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Pelo Tite ele não foi convocado. Faz muito tempo. Bom, nós já estamos no William José e no Diego Souza, né? O Diego Souza é o exemplo clássico. Agora tem um culpado também dessa escassez, assim, em geral, assim, do futebol brasileiro. Brasileiros que jogam na Europa, jogam aqui. O Filipão tem culpa nisso, né? O Filipão deixou ir para a seleção da Espanha um cara que estaria na seleção hoje, que é o Diego Costa. Sim. Esse é fazedor de gols. Né? É meio encrenqueiro e tudo, enfim, né? Volta e meia expulso, não sei o que e tal, mas é empilhador de gols, né? Eu estou buscando aqui na internet se o Tite chegou a convocar o Jonas e sobre isso só achei uma entrevista acho que o Dunga convocou ele. Acho que sim. Uma entrevista que ele concedeu ao Sport TV, a Globo, enfim, ele dizendo que sonha com o retorno à seleção, que trata isso como um objetivo e que aposta na quantidade de gols por vaga na Copa. Então, Quem é que vai jogar no lugar do Neymar na opinião de vocês? É o William, eu acho, né? deve jogar o William ali. Porque, na verdade, o Coutinho ele é extremo pela esquerda e vinha ser adaptado pelo outro lado para poder dar espaço para o Neymar. Eu acho que o William vem bem até. Era um jogador que eu tinha algumas reservas, né? Muito bem. Tá muito bem nessa temporada. Gastando a bola. Muito bem nessa temporada. Até eu acho que eu imaginava que o Douglas Costa pudesse ser mais jogador que o William, mas eu já vejo o William bem à frente do Douglas Costa nesse momento. Douglas Costa precisa estar no plantel, né? Porque é um jogador de alta gama também, né? Não é qualquer jogador, também já vem aí, sei lá, 3, 4 temporadas elevando o nível de futebol dele, né? Por que o senhor riu quando eu falei do Tyson? Só o tempo dirá. Eu fico imaginando alguma circunstância na Copa do Mundo e que entre a seleção brasileira com ataque formado por Tyson e William José. Nós tínhamos o Vampeta em 2002. Mas que perto desses dois é um virtuoso. Não, mas tem uma diferença. Perto desses dois é o Lionel Messi. Mas o Tyson tem... Não tô nem defendendo a questão do Tyson, mas em comparação ao William José, para mim, é uma diferença muito grande, até de histórico. O Tyson é capitão do Shakhtar, que está acostumado a jogar Champions League. Enfim, teve a carreira, começou a carreira por uma equipe menor até da Ucrânia, passou para o Shakhtar, teve propostas de Chelsea e tal. Acho que está numa idade já de 30 anos que já não é mais o auge. 30 já? O Tyson está com 30. Então a gente está ficando velho, né? Estamos ficando velho. Então o Tyson ele surgiu em 2008 no Inter, né? Naquela época só o tempo diria, né? Agora a gente já viu o que o tempo disse. Deus. Mas é um jogador. Está dizendo, mas é um jogador que, por exemplo, para o mercado nacional, o Tyson vem aqui é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pois é, mas eu não sei se tanto, mas é um jogador que tem bom nível, sim. Não acho um absurdo também pensar nele. Para quem viu o Tyson jogar aqui, pensar em seleção brasileira, alguma coisa está errada. O senhor acha que o Tyson era só um corridinha? Não, eu acho que o Tyson é um razoável jogador, enfim. É que a Europa, quanto mais cedo se vai para a Europa, mais se evolui, né? A gente estava citando 2 exemplos, que o William, no Corinthians, é um jogador que participou da queda para a Série B do Corinthians e evoluiu demais na Europa. O próprio Douglas Costa era um jogador que o Celso Roth deixou no banco também, né? Ele não é parâmetro. Não é parâmetro. Estamos falando um treinador que deixou o Ronaldinho mas no é um banco, jogador né? que teve dificuldade, né? Sim. No início de carreira aqui no Grêmio e tal. Quanto mais cedo eles conseguem chegar na Europa, mais preparados eles ficam. Evolui, sem dúvida. Só para a gente fechar o assunto seleção, porque eu acho que vocês vão concordar em finalizar depois desse recado. Eu vou ler o recado, nós vamos para os reclames e na volta a gente fala de Grenal, beleza? Grenal. João de Esteio. Jeromel não é jogador de seleção. Está banado, rebatedor de bola. Vai pegar banco, mas na Copa não vai. Eu discordo, acho que o Alexandre discorda, o professor discorda, o Nando discorda e nós temos 2 colorados aqui, o Nando Rocha e o professor. Jeromel é um baita zagueiro. Então, João, obrigado pela audiência, mas ninguém concordou contigo. Já voltamos. Vai. Pelo amor de Deus, os caras levam a grenalização. Não tem cabimento. 7h55, de volta com o nosso Cadeira Cativa, que você pode assistir diariamente pelas plataformas tradicionais, pelo 48.1 digital, pelo 21 da NET, 19 da TVN e também em facebook.com/Luiz Carlos Rec.
Como o Alexandre Maia não estava aqui no início do programa, eu vou lhe perguntar. A gente já passou en passant, como diria o Rec, já falamos sobre isso. É francesa. Ramiro, lhe preocupa o que aconteceu hoje pela manhã? O Renato tentou jogar panos quentes, dizendo, não, ele está concentrado, qualquer um dos 26 concentrados pode iniciar o Grenal. Mas do modo que ele saiu do treinamento hoje, com uma dividida com o Lima, tornozelo direito, olha, não teremos atualizações até o Grenal, porque é uma semana Grenal. Mas é uma situação que preocupa. Olha, Maurício, sim, com certeza preocupa. Eu sou um admirador do futebol do Ramiro, porque eu vejo no Ramiro um jogador que é organizador, né? E é um jogador que faz muito essa transição, né? Ele ora volta a ser volante, ora ele volta para ser armador, é um jogador que transita muito bem, né? em linhas distintas, né? do campo, numa linha intermediária, numa linha mais avançada, enfim. Né, que contribui muito, né, com a distribuição de jogo, né, com transição ofensiva, né, depois com recomposição, com roubada de bola, etc. Né, o Ramiro é um jogador que obviamente faz falta, mas o que eu posso te dizer, assim, que eu acho que de alguma maneira tranquiliza o Grêmio, enfim, o plano do Grêmio para o Grenal e a torcida do Grêmio de um modo geral é que o Grêmio tem um substituto. Né? O Grêmio coloca o Arthur, né, e a partir da ausência do Ramiro organiza isso. O Ramiro não é mais uma questão de necessidade para a lateral direito, porque agora tem a volta do Léo Moura. Né? Então, Mas volta no Grenal? Olha só, eu não tenho informação e não sei te dizer quais são as condições dele de jogo. Obviamente é um jogador que está sem ritmo. 2 meses né? sem jogar? E é um jogador sem ritmo com 39 anos. Mas aquela situação do Renato daqui a pouco fazer a primeira substituição do Madison, né, por alguma avaliação de que de repente esse jogador não está no mesmo nível de intensidade dos demais, ela pode, né, ser resolvida ou diluída na entrada do Léo Moura no segundo tempo, por exemplo. Se o Grêmio tiver ou entender durante o jogo que tem a necessidade de mexer na lateral direita. Então isso, né, tendo o Léo Moura pelo menos no banco, né, e tendo o Arthur já em 100% condições de jogo, claro, muda um pouco o plano inicial, que seria melhor ter o Ramiro e o Arthur, né? Até porque o Léo Moura já fez a função do Ramiro também. Mas não deu certo, né? Eu lembro sempre daquele jogo. Jogar com Madison e Léo Moura não dá. Mas daí eu lembro daquele jogo contra o Botafogo, né? Que o Renato tirou o Léo Moura no primeiro tempo, que no primeiro tempo mesmo viu que o gol do Botafogo era questão de tempo, né? E quando ele mexeu e tira o Léo Moura e recompõe aquela situação ali da meia cancha, o Grêmio retoma as rédeas do jogo e ganha. O primeiro jogo da final, o primeiro jogo da final foi lá na Argentina, né? Segundo foi lá. Acho que o primeiro foi lá, o segundo foi aqui na Arena. Qual? O Grêmio ganhou. Não, da Recopa. Perdão. Recopa. O Léo Moura estava com extrema dificuldade também, né, naquele jogo. E aí, se não é o Independiente ter um jogador expulso, ele talvez pudesse complicar um pouco. Porque também tem isso, né? Um início de temporada para um jogador com essa idade sempre ele é mais complicado. Volta de lesão, enfim. Eu até imaginei que o Ramiro fosse o lateral direito do Grêmio, se ele estiver bem. Embora o Ramiro faça um papel muito importante no Grêmio, que eu comparo com o Inter, embora em lados opostos, que o Patrick faz hoje. Né? Um jogador que faz uma extrema pela esquerda, mas faz recomposição na fase defensiva. É um jogador que tem ultrapassagem e tal. Inclusive, um jogador muito interessante. Eu avalio, inclusive, como a melhor contratação do Inter neste ano. São jogadores que têm amplitude de faixa de campo, né? Eles não jogam só num cantinho, né? Eles jogam... Né? Apesar que o Internacional tem feito... e me chamou a atenção isso contra o Cianorte, que também tinha feito no segundo tempo do Grenal, várias vezes a troca de posição entre o Patrick e o D'Alessandro. Com o Patrick vindo jogar no meio, na posição do D'Alessandro, o D'Alessandro fazendo o lado. Né? O que só pode ser feito porque o lateral do Grêmio não está jogando. Porque o D'Alessandro não consegue acompanhar. Mas, Maurício, tu podia dar uma informação. O que decidiram sobre o árbitro de vídeo? Pois é, professor. Vai ter árbitro de vídeo ou vai ter D'Alessandro? Decidiram já? Quem é que faz o auxiliar do árbitro? A situação do árbitro de vídeo, para explicar para os nossos telespectadores. Só por falar em árbitro de vídeo, tu já imaginasse se em 2 jogos decidindo um título internacional, nos 2 jogos o Grêmio tivesse um jogador expulso no primeiro tempo por árbitro de vídeo? O complô
Internacional que não teria sido armado? Seria culpa do Noveleto. O Grêmio o nunca reclamou, carnaval né? que iam fazer. O Grêmio Bom, só. claro que foi na Argentina, porque por influência do Alessandro. Não, mas aqui, ó, professor, a Mas foi bem situação- expulso, né? Mas não foi errada a expulsão, né? A situação... Não foi. Foi merecedor, né? Mas tu acha que tu farias, os gremistas em geral fariam a mesma análise? Mesma leitura. Não, foi justa a expulsão, então está bem. No primeiro tempo, nos 2 jogos. Não, olha só, teria que analisar o lance propriamente dito. Não, Óbvio que exatamente esses o lances. torcedor sempre acha um motivo para dizer que a expulsão não foi exatamente justa, etc, etc. Mas, enfim, analisando racionalmente, eu não imagino que o torcedor do Independiente deva ter feito tanto barulho com as 2 expulsões, né? Talvez tenha feito mais barulho contra os erros dos seus jogadores, porque tanto a de lá quanto a daqui, ela não tem muito, né, como discutir. Tu olha pro lance... Um tirou um pedaço do querido, Luan, né? é que- O outro, né? Mas isso é bom senso. Claro. Isso é bom senso. Basta olhar para os lances e ver, olha. Agora, tu vê uma coisa, e eu me lembrei muito do cadeira cativa. A federação tomou uma decisão de pegar seus 2 melhores árbitros e escalar para os 2 grenais. Só sorteou a ordem. Sim, claro. Lógico, não é? Pois um dirigente do Grêmio, sentado nessa cadeira, disse nesse programa que esse tipo de decisão de escalar os 2 melhores árbitros nos 2 grenais era claramente uma decisão para prejudicar o Grêmio. Mas qual era o argumento? Eu não vi. Eu também não consegui ouvir o argumento, porque foi a minha pergunta. Eu sentado aí, eu virei para ele estava sentado aqui, o Maurício deve lembrar, e digo, Tchê, qual é o argumento? São os 2 melhores. Ele virou para mim e disse, ora, professor, não seja ingênuo. É claro que você é contra o Grêmio. Então, torcedor está sempre vendo chifre em cabeça de cavalo. Não, nessa questão do sorteio, aí eu concordo com o senhor. Agora, na questão do árbitro de vídeo, eu vou repetir aqui o que eu disse na Rádio Grenal na segunda-feira, lá no programa do REC. O erro da colocação... Começou a semana e terminou a semana em programas do REC. Mas hoje o programa é nosso, né? Eu vou terminar Hoje o domingo na Rádio Grenal, depois do jogo. Isso. Hoje é no pós-REC. Maurício, hoje é nosso, viu? Hoje ele caiu do caminhão aqui e nós é que estamos dando as cartas. Mas depois ele volta. Dobradinha do Haroldo e o REC. A audiência garantida no domingo. Mas eu dizia lá na segunda-feira na Rádio Grenal o seguinte, eu não faço oposição ao árbitro de vídeo. Eu acho que é um recurso que tem que ir sendo aperfeiçoado, daqui a pouco ele pode prestar um serviço importante para o futebol. Né? Mas o motivo para não ter no final de semana é... O futebol não pode virar inimigo da tecnologia, né? Tem outras tantas coisas, enfim, que a tecnologia agregou de positivo para o futebol. Agora, o que eu acho que está equivocado aqui no caso do Campeonato Gaúcho é que ele virou... O árbitro de vídeo foi tratado como um enfeite para o Grenal. Ora, se o Grenal é um jogo que vale por uma competição oficial, né, que apura um campeão, que vai apurar vagas para a Copa do Brasil, etc., etc., como que tem um recurso, né, que interfere em decisão de arbitragem num jogo ou em 2 jogos e não tem nos demais? Se o árbitro de vídeo está aqui, ele tem que estar no Antônio Davi Farina, no Alfredo Jaconi, né, nos outros estádios, ou não tem que estar em lugar nenhum. Nós estamos falando da mesma competição. O problema Tá errado isso. O antidoping tem em jogo da dupla Grenal e não tem nos do interior. Mas o antidoping aí é outra coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Não, mas eu posso me Não dopar é. em todo... Antidoping não interfere na decisão de jogo. Eu posso me Mas dopar um pênalti interfere. Antidoping Uma expulsão não interfere. Não, no resultado de jogo, não. Na carreira do jogador e suspensão, etc. Mas depois, isso é consequência. Tu não inverte, tu escolhe. Inverte, escolhe. O jogador estava dopado. Mas o doping acontece e subverte o resultado. Se o meu time jogar dopado, ele leva vantagem. Mas depois que o resultado aconteceu. Né? Ele não interfere durante o jogo. Justamente. Ok? E mais, e tu concorda? Então, por essa tua linha de raciocínio, então a arena não pode ligar a drenagem que tem. Porque no Antônio Davi Farina não tem drenagem igual a do Grêmio. E lá quando chove fica poça d'água. Se joga no barro. E na arena e no Beira-Rio se joga num verdadeiro tapete, por mais que chova. O problema não pode usar. do árbitro de vídeo... É a mesma coisa. Não é. Não, é desculpa, a mesma coisa. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que o que se tiver de vantagem para o jogo, por exemplo, desde 2014,
que ficou disponível a tecnologia da bola ultrapassar o gol ou não. Sim. Aí o argumento não pode usar no Beira-Rio, no Campeonato Nacional, porque não tem no estádio do Figueirense. Mas então eu preciso ter 2 jogos ruins se eu posso ter um bom e um ruim, com uma tecnologia que vai me dizer se a bola realmente entrou ou não. Alexandre Chaves Barcelos, que é vice-presidente do Inter, quando a gente estava falando sobre árbitro de vídeo, projetando o primeiro clássico, ele veio aqui na sexta-feira, no meio-dia e à noite veio o Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio. O Alexandre Chaves Barcelos disse no preliminar aqui que, na visão dele, e ele acredita que a diretoria do Inter tem a mesma visão, valeria tudo que é tecnológico deveria ser utilizado no espetáculo, independente de existir no estádio do Figueirense ou não. Claro. Na visão dele. É que Não aí tem um concordo. regramento. Não concordo, sabe por quê? Imagina a confusão que dá se lá no Bento Freitas, vamos dizer, o Brasil foi o primeiro colocado, é favorito, vai enfrentar o 8º, que foi o Avenida, pode ser? Quem é o adversário do Brasil de Pelotas? Que eu não lembro agora, igual me deu um branco. Acho que é Avenida. Vamos lá, Brasil de Pelotas enfrenta o São Luís. Aí tu Primeiro imagina, jogo em Juí. Brasil de Pelotas e São Luís no jogo de volta no Bento Freitas. A Né? Avenida pega o Caxias. Aí o jogo foi empate lá, tá enroscado, não sei o que, teve um lance de pênalti no segundo tempo, o Brasil de Pelotas, o juiz não viu. O estádio inteiro viu, o juiz não viu. Aí aquele pênalti não vai ser marcado, o jogo termina 0-0, daqui a pouco o São Luís ganha nos pênaltis e elimina o Brasil de Pelotas, que fez a melhor campanha, que tem um investimento muito maior, que é um clube que está na Série B, reformando estádio, etc, etc. A Zebra foi lá e se valeu, né, de um erro de arbitragem, porque, obviamente, né, o árbitro não tem o recurso de vídeo que tem no Grenal, que daqui a pouco pode salvar o Grêmio ou o Internacional. Mas nesse aí Grenal esse não Grêmio teremos. e esse Internacional que foi salvo pelo árbitro de vídeo... Mas- contou com um recurso que não esteve à disposição do Brasil de Pelotas. E aí quebra a isonomia do campeonato. É isso que eu estou falando. Como se conta com o fato que o Grêmio Internacional em casa sempre jogam num campo bom e no interior se joga no barro. Não, eu acho que tudo que puder fazer, toda a tecnologia que puder... Mas todo mundo sabe no início como é que é o gramado. E como Não, todo mas mundo poderia saber no Tem início. regras para avaliar se o gramado é apto ou não. Não. E todo mundo aprova o regulamento. Não, eu não estou falando de apto. Existe gramado apto bom, existe gramado apto muito Sim, ruim. mas qualidade Então, quebra a isonomia, o senhor acha? Não. Eu quero dizer que um tem drenagem, o outro não tem. Então, quebra a isonomia. Eu não consigo entender que um recurso que favorece a justiça, favorece o que é correto, ele deixe de ser usado aqui porque ele não está sendo usado lá. Não, e outra coisa assim, ó, na comparação, por exemplo, com o doping é um recurso que a equipe pode utilizar e é errado, e ele pode ter uma supremacia técnica, enfim, em função ou física, né, propriamente dita, do doping, mas o recurso de vídeo ele não favorece o A ou B, ele favorece a justiça. Se o Brasil lá não teve esse recurso como o São Luís, infelizmente não teve, mas se no outro jogo pôde minimizar os erros que a tecnologia pode ajudar a minimizar, beleza, quanto mais puder utilizar o árbitro de vídeo, ok. A minha preocupação é, os árbitros estão capacitados para utilizar, porque para mim, que acompanho o futebol, não está muito claro quando eles podem utilizar. Eu teve um lance no jogo, no Grenal, aos 5 minutos do segundo tempo, que poderia ter sido chamado árbitro de vídeo. O árbitro está acostumado com isso. Porque a bola não parou. Se Bom, o árbitro aí que tá. apitasse, parasse o lance, ele poderia consultar no vídeo Nos e fazer venderam o um peixe videocheck. de que todos foram treinados, que a federação qualificou todos, né? Não, É o mas que a federação diz. É que esse é um caso bem específico. A FIFA, inclusive, divulgou essa semana os critérios para a Copa do Mundo, pensando em Copa do Mundo. São 4 pontos e o protocolo já mudou 8 vezes, mas os 4 pontos seguem os mesmos. O árbitro de vídeo é usado para expulsão. O Alexandre deu um soco no professor, o árbitro não viu, o árbitro de vídeo avisa, o Alexandre deu um soco, o árbitro vai olhar na tela e vai confirmar que o Alexandre deu um soco e vai dar o vermelho. Se é um lance para amarelo, o árbitro de vídeo não pode se meter. É só expulsão. Para identificação de jogador, o Alexandre deu o soco no professor, mas estava uma confusão, ninguém viu quem deu o soco. Bom, vamos usar o vídeo para identificar quem cometeu esta falta. Para validar um gol, se existiu um impedimento ou não, saiu o gol.
Bom, vamos revisar se existiu impedimento, vamos revisar se existiu alguma falta na origem do lance. E quando é marcado um pênalti, é se revisado se de fato existiu o toque e se foi dentro ou fora da área. São esses os 4 pontos. Mas tem que ser marcado. Marcado, Quer dizer e que- aí o árbitro... Quer dizer que se o pênalti não foi marcado... Se o lance não parou, siga lá a pelota. Se não parou, não pode revisar. O lance que os colorados reclamam, que o Kahneman teria cometido um pênalti, como o lance não parou, não pode ser marcado. O lance do Jael ano passado, que o Grêmio reclama que na arena cometeram um pênalti, o jogo não foi parado, por isso não foi revisado. Isso é um claro. esclarecimento muito importante, porque esse lance do Jael, que foi pênalti, obviamente, foi Todo pênalti, mundo que viu o lance claramente concorda. foi pênalti, mas esse Tanto que esclarecimento... o juiz, quem pegar agora a imagem no YouTube, pode ver. O juiz pega o apito, bota na boca e volta atrás. E decide Ele, não ele, apitar. ele pensa, vou parar para chamar o árbitro de vídeo. Ele, não, mas eu acho que não foi pênalti. E seguiu. Ele pega o apito Mas e a minha desiste. deixa eu fazer E só para deixar claro essa questão, a sua dúvida... Ele o pode senhor- apitar e não confirmar? Se o árbitro de vídeo indicar que não, ele pode apitar se ele viu falta. Ó, eu vi que o senhor fez uma falta, eu tenho dúvida se é dentro ou fora. Não. A minha pergunta é outra. Eu vi que o Alexandre empurrou o cara. Ou eu achei que o Alexandre empurrou. Se for comprovado no Não, vídeo que não. o Alexandre se jogou, não é eu- marcado o pênalti. Não, mas eu apitei. Sim, porque o senhor achou que foi pênalti. Isso. Aí o Nando, que é o árbitro de vídeo... Pode chamar e dizer, olha, não foi. Tá Não errado. foi, Foi vai, porque o Alexandre se Mas jogou. então a reclamação Mas sobre o pode? lance do Jael segue valendo. Porque é o seguinte, ó. Não, porque ele o juiz poderia, tem- o ele juiz- deveria... Primeiro que o lance foi escandaloso, Não, né? não, Foi mas dentro da aí o arbitragem. juiz viu o Foi lance ao- e achou que não foi. É. Aí a interpretação do juiz. Ele viu e achou que não foi. Ele viu, bandeirinha, Ele viu, poderia o quarto árbitro apitar, viu. parar o jogo Mas e aí que tá, confirmar a o vídeo. dúvida dizer é, que ele se ele pode marcar não um pênalti, marcar. ele marcou um pênalti, ele pode ser chamado e dizer, cara, não foi. Pode. Ah, Ele pode. essa é O a árbitro de vídeo Então- pode rever o lance então- e Não sabemos onde é desmarcar que o ele tirou a pênalti. certeza que aquele lance não foi Não, pênalti. mas então, realmente, o erro dele é maior. Porque Ele tinha a se ele- opção de Se ele tem verificar. a impressão Apita e que revisa, foi né? Mas pênalti, se ele achou que não foi. Não, eu Não, entendi. ele teve a convicção no campo que não foi. Mas o que eu estou dizendo é Acreditando que todo árbitro, mundo é bonzinho, sim. com o árbitro de vídeo, quem tiver a impressão Se ele ficou no receio, ele tem que apitar. que talvez seja pênalti, apita e vai Mas confirmar. ele não teve essa... Auxilia o árbitro e A potencializa o erro Comebol também. não Ele- assiste cadeira cativa aqui, eu posso falar. Aquele árbitro aqui que veio apitar Grêmio e Lanús aqui nos operou, nos roubou o jogo inteiro, né? Retardou o jogo, truncou o jogo, criou situações Que novidade. de protelar o jogo. Eu não preciso chorar. Primeiro que eu ganhei aquele jogo, segundo que eu ganhei o título ganhando lá. Mas não é porque eu ganhei aqui e lá que eu Tanto vou que o deixar Grêmio de reclamou. lembrar que o juiz veio aqui para nos operar e nos operou. Tanto que o Grêmio reclamou até com os patrocinadores, disse que ia faltar fair play para competição e tudo mais. Depois do intervalo, eu explico por que não teremos árbitro de vídeo no Grenal. Já voltamos. Se fosse só o lance do Jael, eu não diria isso. Mas não é... Não... 8h15, de volta com o nosso cadeira cativo. O Milton Machado, nosso colega aqui, que passou por um procedimento cirúrgico hoje, está dizendo o seguinte na nossa live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Ver o cadeira cativa de casa com o professor Enio é um EAD sobre futebol. Parabéns, equipe, e abraços. Então, O senhor vai mandar o boleto para ele, viu? manda Pra ele o ficar boleto tranquilo. e vocês têm que pagar a fatura também, porque aqui é aula A presencial. presencial é mais caro até, né? O Bem Milton, mais caro. O diploma é o Milton melhor é também, né? amigo, uma pronta recuperação para ele, tal, que tenha saído tudo bem na cirurgia e muito obrigado. O Royer está perguntando aqui na nossa live do Facebook qual que é o palpite de vocês para os dois clássicos. Quem classifica para a próxima fase? Alexandre, acredito que o voto seja óbvio. Eu, obviamente... Óbvio porque és gremista, né? Não só porque sou gremista. Se eu visse o Grêmio numa situação de desvantagem ou desfavorável em relação ao Internacional, obviamente eu não diria do jeito que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que o primeiro Grenal, ou o Grenal da primeira fase, que encerrou a primeira fase, deixou claro aquilo que já parecia que era. O Grêmio hoje é um time mais organizado, com melhor Mais repertório, mais recursos. Quando o treinador precisa mexer, tem melhores opções no banco. Portanto,
e é bem treinado, etc, etc, o time organizado, tudo indica, né, que em 180 minutos o Grêmio faça valer e faça prevalecer essa condição. Professor, 2 empates. 1-1 na Arena, 0-0 no Beira-Rio. ele quer classificar Tem no o gol gol marcado qualificado? fora. Tem o gol qualificado? Tem gol qualificado Tem gol qualificado. nessa Porque na fase. Copa do Brasil não tem mais, né? Nando Rocha. O Nando, ele é assumido da IVE. Sou da IVE. Sou da Ele é da IVE. IVE, ele é IVE? colorado, é jornalista, então... Não, então não é da IVE, a IVE é não. imparcial. A ele IVE é não imparcial, é verdade. Então não é da IVE, é só da IVE. A IVE então é a só da- falsa isenção, ele é identificado, pô. Não, é O Júlio Ribeiro, que é nosso amigo, ele disse que existe a IVE, que os gremistas apregoam, e a PIG. É um Sim. partido da imprensa gremista, que também tem uma Ah, segmentação dos gremistas. né? Parece que tem uns 5 dessa aí. Mas vamos lá, eu acredito, como eu coloquei antes, que o Grêmio é o favorito por ser um time mais pronto. Motivo lógico, né? O Grêmio é o atual campeão da América, o Inter é um time em formação. Mas eu acho que o Inter aproveitou muito bem o primeiro Grenal da primeira fase para entender um pouco mais também a mecânica do Grêmio, como funciona, enfim. E eu vou dizer mais, assim, eu acho que também nós passamos um ano na Série B, infelizmente, né? E talvez possamos ter nos desacostumado também com os grandes jogos, com as grandes atmosferas. O Inter se intimidou um pouco no primeiro tempo. E no segundo tempo conseguiu propor o seu jogo, da forma como o Odair pensa o futebol e tal. Eu imagino que a gente possa ter aprendido um pouco mais, né, sobre isso, né, nesse primeiro clássico. E talvez tenhamos credenciado a disputar de igual para igual com o Grêmio nos 2 clássicos. Eu acredito que o Inter possa passar um pouco por sentimento e um pouco também por vontade. Desculpa, não falei placar. 1-0 na Arena, 1-1 no Beira-Rio. Eu não gostaria de deixar de registrar que o primeiro tempo em que o Grêmio passeou sobre o Internacional teve muito a ver com o treinador do Grêmio. E a gente vai debater isso depois do intervalo. Já voltamos. Vai. Oito e 20, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também José do Patrocínio 381-385, endereço mais do que tradicional. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça também a sua compra online. pedeapoio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. O telefone é o 3095-0101. Está começando o final de semana e a melhor pedida é a Bascaria, que é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. O Leandro de Guaíba está reclamando de uma discrepância dos valores dos ingressos do Clássico. A torcida adversária, a torcida colorada, na Arena, nesse final de semana, paga R$ 70 e o ingresso da torcida mista é R$ 140. No Beira-Rio, a torcida gremista pagou no final de semana passado R$ 40 e pagará R$ 40 na próxima quarta-feira. E a torcida mista tem um ingresso de R$ 80. A gente só não pode esquecer que não é o Grêmio que define, tem a Arena no meio e que o jogo do Beira-Rio é quarta-feira, num horário ruim, que as pessoas vão chegar no meio da madrugada em casa e isso também influencia em definição de preço. Desculpe, Maurício, mas o telespectador tem toda a razão. Não tem nenhuma justificativa. Pelo menos a torcida mista poderia ser o mesmo preço dos dois. Eu acho que as duas não tem nenhuma justificativa de um Grenal na Arena ter preços diferentes de um Grenal do Beira-Rio, inclusive porque os dois estádios têm capacidades
similares. Parecidos, né? Acho que a diferença é de 3, 4 mil, sabe? Não chega a 10%. Então, não tem nenhuma justificativa para se cobrar um preço desse. Qual é a... mas aí, professor... Um é de noite, outro é de dia. E aí? Mas aí, professor, os ingressos, porque existem, por exemplo, para os gremistas, ingressos em áreas de skybox. São 300 ingressos em camarote skybox. Sim. Quem define esses preços é a Abril. Assim como quem define os preços na arena é a arena. Tudo bem. Não dá para grenalizar, não dá para reclamar que o Grêmio está cobrando mais caro, porque não é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, inclusive, desejaria cobrar menos, talvez. Eu né? acho que vocês têm autonomia. Não é né? questão de grenalizar, não é questão de procurar culpado, é questão de bom senso. Todos os envolvidos com os dois Grenais, da mesma maneira que a federação teve o bom senso de pegar seus dois melhores árbitros, que podem eventualmente falhar, mas pegaram os dois melhores e botaram para apitar os dois Grenais, da mesma maneira reúne os responsáveis pelo Beira-Rio, os responsáveis pela Arena, seja quem for, olha, vamos cobrar a mesma coisa. São dois Grenais, são os mesmos times, não tem porquê. 2,5 milhões de euros pelo André Também. parcelado, tá bom? Olha, é assim, ó, é difícil pagar menos por um jogador de alto nível. E o André é um bom jogador. É um jogador com passagem por grandes clubes. Algumas passagens não tão boas, outras interessantes. As últimas temporadas dele tem bom número de gols aí, se tu olhares aí